E aí, gente? Boa noite. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que está entrando agora para essa live. Mais uma live do Comunica Missão. E hoje a gente vai estar conversando um pouco com uma artista de lettering. Então a gente só vai esperar a Priscila entrar aqui, tá bom? E aí, Douglas, que tá entrando, pessoal que tá entrando, boa noite. A gente tá esperando a Priscila entrar. A Priscila é uma artista de lettering de São Paulo e a gente vai estar conversando um pouco com ela hoje sobre essa área que ela trabalha, que entra também na área de artes aqui do Comunica. Então a gente só vai aguardar a Priscila. Ei, Pri, chegou! Estávamos aguardando por você. Deixa eu te aceitar aqui, só um minutinho. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Tudo. Que bom de ter aqui com a gente. Prazer te Tudo bem? conhecer. Peço desculpa pela correria, a gente fica, né, sempre na Imagina. correria aqui no trabalho. Mas bom demais. A Raquel tá sempre falando de você, Raquel, que faz parte aqui da equipe também. Sim. Você tem o lettering aí atrás? Então, acho que a nossa conversa vai ser super legal, porque deixa eu te mostrar. Eu faço também, eu não trabalho, né? Mas eu aprendi, teve uma época que eu fiquei super viciada. Aí eu fiz aqui na parede do quarto. Eu Demais, gostei demais. demais da conta, assim. Foi o quê? 2019, né? Quando até começou um pouco, até fiz de alguns lugares. Uhum. Eu não continuei, mas eu amo. Amo, amo. Ai, que legal. Que bom. Aí, ô Pri, então, eu separei, assim, umas perguntas, eu tô super animada, porque, que nem eu falei, é uma área que eu gosto bastante, né? E é Uhum. super interessante a gente ter cristão nesse meio também, eu quero até ouvir mais da sua visão, né? Mas, se puder começar se apresentando mesmo pra gente, tanto o pessoal do Comunica, pros seus seguidores, amei seu cabelo, eu vou Ai, falar isso. ele tá, Ai, mas tá lindo assim, todo... ele tá como ele quer. Ele tem um É, humor próprio, sabe? é, cabelo enrolado desse jeito. Eu tenho que acordar e ver o que que ele quer nesse dia. Daí a Só gente se obedece. adequa ao humor que ele traz. Desse jeito, mas tá lindo. Obrigada. Então,
Eu começo como me apresentando meu trabalho, meu testemunho, como que é? Você pode se apresentar mesmo, assim, Tá. como o Comunica é uma rede de artistas cristãos, né? Então você pode Sim. compartilhar com a gente, assim, de qual igreja você faz parte e o que que você faz hoje, né? Para o pessoal entender melhor. Ah, tá bom. Então, eu sou a Priscila Góes, sou artista visual já há bastante tempo, me formei em 2005 em artes visuais como pintora e ilustradora, né? Então, geralmente já trabalhava com murais e já trabalhava com aquarela, ilustração infantil, ilustração de livros, coisas nessa linha. Quando foi mais Uhum. ou menos 2015, 2016 foi quando eu descobri o lettering, né? E foi uma convergência muito forte, Uhum. porque eu já tinha esse desenho linear bem forte nos meus desenhos. Eu tenho até Legal. alguns painéis bem grandes que eu já trabalhava ilustração linear, né? E aí o lettering veio porque Uhum. foi o que trouxe mais convergência para mim, tanto que o Uhum. que mais me marcou e o que mais eu pratico hoje é o lettering como estilo de vida, até mesmo por ele trazer essa questão da palavra ilustrada, de você lidar com Uhum. o texto, com a mensagem. Sim. E daí, desde então, eu fui me aprofundando bastante. Não que foi uma transição, mas incorporar ele como técnica no meu trabalho foi bem rápido. Eu já tinha uma Uhum. base de caligrafia, porque minha avó era professora de caligrafia, então Ah, isso já que era bem legal. forte. Uhum. E tinha ilustração, então, assim, o lettering foi uma convergência de todas as coisas, daquilo que eu queria passar Uhum. como mensagem, daquilo que eu já desenvolvia como técnica. E foi assim que foi essa evolução, assim. Então, Uhum. antes de conhecer o lettering como ele é hoje, a palavra escrita já estava nas minhas composições, assim, Olha que mais legal. de um jeito Uhum. rudimentar. Gostava de fazer letra, fazia letra de grafite, fazia muita tag de grafite, tal, Aham. tal. Mas aí quando entrou o lettering, aí, tipo, explodiu, né? A questão da Aham. escrita, da Sim. letra, da composição, etc. Então foi mais ou menos isso. E depois, como nesse período eu já era arte educadora, eu já Uhum. tinha especialização em ecologia e arte e sustentabilidade, já tinha desenvolvido alguns métodos de liberação criativa, de como romper bloqueio criativo, tal, tal, Uhum. tal. Tudo isso foi modelado no que é hoje lettering terapia, que a gente fala mais para frente. Então, na Sim. verdade, o que eu vi, o que eu compartilho hoje, é muito são praticamente 20 anos de estudo, 20 Uhum. anos de Uhum. agregado, que a convergência de todas essas coisas que antes eram um pouco separadas ou em territórios diferentes foi dando força nesse Uhum. propósito. Que legal, porque assim, eu já vou comentar que eu acho isso super importante, né? Eu não sabia de toda essa sua carreira, assim, e eu sinto que quando o Legend começou em 2017, né? 2018 que explodiu mais, acho que foi 2018. Eu conheci em 2015, que eu Ah, comecei. Eu sei que tem aham. algumas pessoas que começaram junto comigo, tipo a Poli, Uhum. do Lettering Brasil. A gente tinha um grupo. A gente tinha esse grupo Que Lettering legal. Brasil, que hoje está bem Uhum. grandão. Tinha um grupo no WhatsApp, ele foi pro WhatsApp também depois. Então, acho que é mais ou menos 2015 mesmo que a gente começou a Uhum. criar comunidade e várias pessoas brasileiras falar, meu, gostamos disso. Acho que foi mais essa Sim. época. Uhum. Não, e é super legal, porque assim, pelo menos o que eu vi na época, eram várias pessoas que gostavam do lettering, aprenderam na internet e já estava ensinando, mas a pessoa não tinha uma formação, né? Eu, por exemplo, aprendi sozinha e fiz as minhas coisas, mas eu valorizo muito isso, assim, porque você ter o profissional que tem essa formação tem anos, né? E que aí quando pega para trabalhar com isso, não tá pegando só na moda nesse sentido. Já era uma coisa que você tinha toda a sua história. Então, eu acho isso super legal. E eu acredito que Ai, agrega muito na também, né? verdade, é o gargalo, o desafio que a gente tem, né? Porque a gente teve um, Uhum. um momento de expansão Imagino. muito grande, de alcance muito grande, Uhum. que também é necessário. A gente precisa enraizar para ele ter solidez, né? Uhum. E as pessoas continuarem a desenvolver e até desenvolver um estilo brasileiro, né?
Estilo Olha, brasileiro que de legal. leve. Que legal. Eu falei, não, acho assim, fantástico, fantástico. Mais pra frente a gente vai falar sobre o lettering terapia, mas eu queria te perguntar também, bom que você já até tocou nesse assunto, né? Você fez faculdade de artes visuais. Como que foi para você esse processo como cristã de entender isso como uma forma de chamado mesmo, e de propósito? Era algo que você sempre entendeu desde cedo? Ou você viu as duas coisas se unindo depois? Porque às vezes eu falo assim, na igreja, principalmente para artistas, a gente enfrenta algumas barreiras no início, né? E artes visuais, você já está trabalhando nisso, você está 100% ali como artista, né? E às vezes eu que trabalhei mais com cinema, nesse sentido, a gente vê essa dificuldade entre separar, sagrado e secular. Mas como que foi esse processo para você, né? De entender como um só? Então, foi bem sofrido, foi muito sofrido. Porque assim, eu sempre fui artistinha. Mas Sim. hoje eu vejo que eu era artista, eu era incentivada no campo do artesanato, assim. Então, Ah, traziam materiais para mim, eu sempre que decorava, desde legal. 12 anos eu decorava festa, fazia cesta de café da manhã. Eu sempre fui artistinha, assim, dos lugares da família, tal, tal, Uhum. capa de trabalho. Todo mundo fala, ai, minhas Que capas de trabalho. Então, legal. sempre tive uma inclinação Uhum. para isso Sim. e recebia bastante incentivo. Então, sempre ganhei muitos materiais os familiares, meu pai viajava, trazia. Com 11 anos eu fiz um curso de tapeçaria russa, que era aquele bordado com aquela uma Gente. agulha toda diferente, tal, de fazer. Então eu Nossa. sempre fui. E daí, dos 15 aos 18, que foi o período de você definir as suas aptidões, tal, total, fazer aqueles testes de habilidade para vestibular e não sei o que, para investigar. E daí eu percebia que tinha inclinação para várias áreas, mas eu Uhum. queria ir para o desenho, tinha o desejo do desenho e tal. Uhum. E eu tinha umas produções, eu desenhava espontaneamente, então desenhava olhando. Tinha um primo que me ajudava bastante, então a gente compartilhava os desenhos e tal. Uhum. Então aí eu falei, não, eu quero ir para o desenho porque eu não vou perder o desenho. Porque se eu fosse para literatura, eu ia perder a parte do desenho, né? Apesar Uhum. de eu conseguir escrever. E se eu fosse para psicologia também, então assim, eu escolhi o desenho. Quando essa foi a minha principal motivação. Quando eu entrei na faculdade, eu ingressei, eu levei um susto, porque eu Uhum. mergulhei numa piscina filosófica e Uhum. conceitual Uhum. e era assim, o primeiro ano foi um grande choque assim. Foi Uhum. bastante difícil e eu estava numa época bem, na verdade assim, eu sempre fui radical em relação à minha fé, até pela minha experiência que eu tive entre 15 e 16 anos foi muito forte, Que de mudança legal. total. Então, com Uhum. 18 anos, eu já tinha uma base não só de teológica no sentido de ter crescido, né? Porque Uhum. cresci, mas de experiência real, assim, era uma experiência muito grande, muito Legal. intensa, Uhum. em vários sentidos. Então, aí quando chegava lá, eu inadvertidamente embarcava muito nas discussões que tinham, ou Uhum. nos painéis que tinham, que Uhum. hoje, com certeza, não aconteceria daquela maneira por causa da maturidade que eu tenho hoje Uhum. e talvez o poder de argumentação hoje, porque hoje eu tenho mais conhecimento para argumentar. Uhum. Naquela época eu só tinha minha Pessoal. experiência Uhum. e um desconhecimento maior do universo da arte. Uhum. Então, esse universo da arte, ele é bastante opressivo para o criativo, para o artista. Você pensando numa pessoa que Uhum. entra, que ingressa, ela vai te dar um banho filosófico, conceitual de várias coisas, vai te distanciar da sua expressão e Uhum. vai muitas vezes querendo questionar o mercado, já vai mercadologizar. Os próprios os círculos de questionadores já criam novos Uhum. mercados. Então, é muito mercadológico. Então foi bem difícil, na Uhum. verdade. Uhum. Eu ia colocando, aí eu fui desenvolvendo uma poética em que eu conseguia Uhum. continuar falando das coisas que eu queria, só que usando as questões visuais. Então, eu não estava falando, às vezes não Uhum. colocava todo o discurso,
mas quem conhecia sabia do que eu estava falando naquilo. Uhum. O Então, artista faz muito disso, né? De então, usar isso assim, foi uma como... habilidade que eu desenvolvi, mas ela me feriu. Tanto que quando eu Uhum. encontrei a questão do lettering bíblico, eu falei, uou, vou, tipo, falar muito claramente. Então, tipo assim, hoje, depois de tantos anos, não tenho Uhum. mais nenhum receio e tenho até base teórica, filosófica, teológica Uhum. para falar claramente. Olha só. Mas eu não Uhum. tinha naquela época, eu tive que suprimir minha mensagem, transformá-la numa poética visual. Isso também foi uma habilidade desenvolvida, mas foi bem sofrido, foi Uhum. bem sofrido. Era bem um desapontamento, assim. E eu vi o que, que Sim. acontecia. Tinha muitas pessoas com o mesmo posicionamento que eu tinha, mas elas se esquivavam. Então, geralmente eu levava Uhum. todas as Não, críticas sozinha sim. na Então, turma, mas eu não ligava. que Eu tinha legal. alguns Uhum. professores, inclusive, que eram muito ácidos e todas as colocações que tinha, a gente tinha um processo, e depois você tinha uma espécie de exposição, enfim. Uhum. Eu não hoje não me fere mais porque eu vi quem se tornaram esses professores. Tem alguns que nem mais artistas são. Então Olha eu só. fico bem Uhum. tranquila que eu falo, meu, eles estavam defendendo uma coisa que eles nem mesmo eles acreditavam. Mas foi bem difícil, sim. Eu acho Uhum. bem importante você criar uma rede, principalmente para jovens artistas. E hoje eu acho ainda Uhum. mais difícil, porque você, na época, pensa, na época que eu ingressei na universidade, foi 2 anos de 2002. Tipo, a gente ainda Uhum. estava começando a usar computador. O Sim. celular tinha só mensagem assim de texto, que você não tinha rede social. Tipo, Uhum. o Orkut foi lançado em 2004, 2 anos depois que a gente já tinha ingressado Nossa. na universidade. Uhum. Então, a rede social não era uma realidade. Eu acho que a questão hoje é mais difícil ainda, e principalmente você não tem fontes seguras de conhecimento confiável. Sim. Então, você tem muita Uhum. confusão, muita informação e zero discernimento. Então, é importante esse trabalho que vocês fazem, porque realmente você tem pessoas que poderiam realmente ser brilhantes, mas são massacradas não só porque tem que Uhum. se adequar ao mercado, quanto não Uhum. tem poder de argumentação para fazer a sua mensagem ser uma mensagem que seja bem recebida. Não que a Uhum. gente não vai. Não, porque a gente tem uma coisa assim, você está sendo um pouco chato, você está evangelizando o tempo todo. Mas não é também neste lugar de Uhum. estar fazendo Sim. apelo o tempo todo dentro do seu trabalho. É de manifestar, Uhum. é Sim. manifestação de princípio, porque eu acho que essa parte de manifestar aquilo que você é, isso que é o mais importante. É, Uhum. porque existe, claro, Uhum. existe um lugar que você vai falar claramente, diretamente. Uhum. Discernimento de tempo, de modo e de linguagem, como você fala sobre isso, é bem delicado. Uhum. Nossa, ai, fantástico, Priscila, assim, eu achei tão legal que você falou isso, porque esse é um desafio, né? Você ser um cristão nesse meio, porque Sim. às vezes parece que a gente está entrando em algo que já está todo tomado. Todo meio tem o mesmo pensamento, a mesma vertente, a mesma ideologia. Aí você chega lá, você entra no meio, como você consegue conciliar, né? E consegue conversar, consegue estar ali. Eu falo assim, eu sou escritora e eu tenho todo meio de literatura independente, né? Que eu tenho o Instagram e tudo. E só pelas redes sociais eu vejo a de grande dificuldade que é de você se posicionar, de você estar ali. E na verdade, essa nem era uma pergunta que estava aqui, mas eu queria pedir que você compartilhasse um pouco com a gente, porque eu gostei muito disso. Eu acho que a coragem talvez seja uma dos pontos mais importantes, né, para o artista cristão, e ao mesmo tempo ter essa sabedoria, né, de como que fala, de defender a sua fé, defender os seus valores, mas conseguir conversar com outras pessoas também, porque não tem como, né, você só é, querer falar e aí
cortar totalmente as relações com o meio. Ou seja, se você está inserido no meio, é desafiador. Então, assim, qual seria seu conselho para artistas cristãos que estão iniciando e que se veem de frente com esse grande desafio que é você adentrar na área, crendo mesmo no propósito e não abrindo mão dos seus valores, né? E ao mesmo tempo conseguindo criar um bom relacionamento com outros artistas que pensam diferente. Sim. O que eu vejo é o seguinte, eu acho que o principal é ter a identidade bem firmada. Uhum. Porque e separar a sua produção da sua identidade, isso é muito importante. Quando você está ali naquele lugar, você está trabalhando com a produção. Você não está sujeitando aquele mercado, aquele contexto, a sua identidade. Então, isso daí é muito importante, porque esse desapego, não um desapego assim, essa despreocupação, essa tranquilidade, não importa o que aconteça, nada vai mudar a sua identidade, já é um ponto de força. Porque você não precisa se afirmar, você não precisa impor a pessoa que você é. Você está ali, e o fato de você estar ali, você já é. Então, vamos dizer, o ambiente ele vai ser celestial quando os filhos, ele vai ser mais espiritual quando os filhos espirituais estiverem. Ele vai ser mais iluminado quando os filhos da luz estiverem ali. Quanto mais densas as trevas, mais a sua luz vai resplandecer. Então, não ter medo das trevas, que as trevas não podem contra a sua luz. Você simplesmente é luz. E eu gosto muito do texto que diz... E edificarão os lugares anteriormente assolados, destruídos de geração em geração. Como que Deus faz isso? Ele tem um projeto de edificação? Ele tem um projeto de assentamento? Não. Ele transforma a terra simplesmente colocando seus filhos para estarem nela. Quando os filhos estão ali, ele já está transformando. Então, o fato de você estar ali naquele lugar, naquela sala de aula, tem muitas histórias, assim... de pessoas, até em contexto, começam a se incomodar simplesmente porque o cara tá ali. Ele nem tava falando nada. Mas o fato dele ser quem ele é ali, se manifestando e bem com uma grande tranquilidade com a sua identidade, já vai mudar o contexto de que as coisas são faladas. Quando você vai se posicionar em relação ao seu trabalho, você tem que pensar sempre nas pessoas. Então, não é sobre você, nem mesmo sobre o produto, é o que você está gerando de transformação nas pessoas. E eu gosto muito do texto de Gálatas 5:22, que diz do fruto do Espírito. Mas o fruto é amor, alegria, paz, paciência, benignidade. Contra essas coisas não há lei. Quando o seu trabalho transpira o fruto do Espírito, não tem ideologia, não tem governo, não tem nada que vá se levantar contra o fruto. Então, faça com que o fruto faça com que o seu trabalho seja um dos frutos do Espírito. Ele vai inspirar alegria, ele vai inspirar paz, ele vai inspirar paciência, ele vai inspirar mansidão. É aquilo que você está manifestando. Então, contra essas coisas não vai ter lei. Eu vejo muitas pessoas se desgastando ou até mesmo trazendo dúvidas em relação à fé, usando textos de uma forma equivocada. Por quê? Porque quando você você prescinde do fruto do Espírito, aí você abre legalidade para as pessoas se levantarem. Quando você se mantém no fruto do Espírito, não há lei. Contra essas coisas não vai ter lei. Então, eu acho que é isso que tem que ser a toada do seu trabalho. Segundo, olhar para a eternidade, que tudo que você faz aqui, você já é. Então, não existe o mundo vai acabar em fogo. Isso também é uma coisa quase escatológica, mas isso acaba também. Se você está num lugar, olha como a questão escatológica vai influenciar o seu posicionamento em lugar. Se você está num lugar que você acha que Deus vai chegar ali, vai destruir todo mundo e que todo mundo vai acabar, você vai ter uma postura. Se você está no lugar e você entende que Cristo vai estabelecer o governo dele ali, que ele vai estabelecer o reino dele ali, que ele vai fazer novas todas as coisas, você vai olhar para aquilo de uma forma diferente.
Então, quando eu falo sobre essa identidade de filho, tá baseado nisso. Não só na sua perspectiva da eternidade, quando você manifestar o fruto no lugar onde você está. Então, conselhos para os novos artistas. Cuida da sua identidade, manifesta o fruto e pensa que é sobre servir as pessoas. Nós vamos, pelo nosso bom procedimento, testemunhar. Não é por violência ou por força, mas é pelo Espírito. Não é por palavras de persuasão, mas é por manifestação do Espírito. Então é no fruto do Espírito que você vai transformar os lugares onde você está. E ninguém pode passar ileso à luz. Você está ali em algum momento, e eu comecei a perceber isso. No meu terceiro ano, eu já era a pessoa que as pessoas, a turma da sala chamava se alguém não estava bem. Vem aqui que eu acho que você é a mais da paz daqui. Vem aqui porque eu acho que você é a pessoa mais crente que eu conheço. Por quê? Não é porque eu fiquei convencendo eles 3 anos. Eu fiquei lá simplesmente sendo. E depois de um tempo, não tem como você ignorar a luz. Se você precisa da luz, está num lugar escuro, a luz não pode ser ignorada. Nossa. E se conecta com Comunica Missão, né? Faz collabs, esteja com outras pessoas, compartilha a respeito disso, procura outros artistas que você vê que tem um bom posicionamento, esteja numa rede de apoio, que isso também é muito chave. Nossa, Pri, eu tô assim, estou chocada. Eu tô, tipo, ouvindo você e tentando escrever pra eu não esquecer. Nossa, que bênção, acho que só essa sua resposta já deu a live, eu até escrevi aqui. Tá bom, vamos embora. Vamos embora. Nossa, eu achei isso maravilhoso, porque eu vejo isso como resposta para mim, sabe? Para os artistas que estão iniciando, a gente ter pessoas como você que como que fala? Eu sinto, assim, que a arte, no geral, somente o trabalho de cristãos, é como se fosse um caminho que cada pessoa vai colocando um tijolo, né? E quando a gente caminha, a gente está pisando nos tijolos que foram colocados, né? Então, acho que isso de testemunha, de comunidade, é o mais importante. Então, nossa, achei maravilhoso, maravilhoso. Já quero, assim, minha mente já foi borbulhando. Eu falei, nossa, acho que a gente tinha que fazer, tipo, uma devocional de mulheres artistas, e a Priscila vai falar. A cabeça dela tá borbulhando, ela tá me dando trabalho. Eu tô aqui com uma agenda pra você. Não, gente, com certeza. Não é sobre mim, né? Eu sempre pensei isso, que realmente eu tenho essa ideia também de abrir picada na mata. Então, não me desanimo se eu não vejo o caminho ao qual eu acredito que deveria estar criando. Eu não tenho problema em... Aliás, é o meu nome, né? Priscila significa primeira. Então, eu sempre falo que eu sou pioneira. Então, tudo bem. Primeira que nunca vai sentar, nunca vai ter estrada, nunca vai ter pavimentação. Mas não tem problema, porque foi a porção da minha geração. Não tinha mesmo. A gente é quase uma geração pré-internet, né? E era aquela coisa. Quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Quando eu cheguei aqui na arte cristã, era tudo mato. Que legal, Pri. Nossa, ai, fantástico. Fantástico, assim. E que nem você falou, 2002, né? Então, a diferença para hoje, 2021, como que as coisas evoluíram, né? Como que as coisas... não sei, aconteceu muita coisa de forma rápida, né? Mas eu sinto, assim, que na arte cristã a gente ainda tá no início, né? A gente ainda tá caminhando, assim, ainda temos mato. Não tem mais tanto mato, mas ainda tem, né? E eu acho que a gente precisa disso, né? Dessa noção de comunidade, assim. Então, eu achei maravilhoso que você já respondeu um tanto de coisa junto. E aí... Espera que tem mais. Não, outro ponto importante é você... Pode falar? Não, outro ponto importante, só antes que a gente mude de assunto, é você se conectar com o caráter criativo de Deus. Que qualquer pessoa tem esse potencial criativo. E o caráter criativo de Deus, ele é sempre colaborativo. Ele sempre é o façamos. Façamos.
E qual que é o final? Qual que é a recompensa? A recompensa é ver que é bom. E viu que era bom. Então, uma coisa que eu vejo muito na arte cristã, prescinde da qualidade. Não é porque você está representando uma verdade bíblica ou um princípio que aquilo não vai ter qualidade. Eu acho que a qualidade, a gente precisa ver que é bom. A beleza, ela é a ideia de Deus. Ela é um princípio divino. Então, não tem, até eu enfrento muito isso, porque que nem, por exemplo, você vai fazer musicoterapia, você não vai fazer musicoterapia com uma música desafinada, você vai ficar pior. E por que você tem que fazer arte terapia com desenho ruim? Então, a beleza, ela é terapêutica, ela é uma forma de recuperação, ela vai restaurando o nosso lugar do Éden, certo? O lugar da queda, a coisa que a mais foi tirada de nós não foi o jardim, a coisa que mais foi tirado na queda foi a capacidade, o potencial criativo. Quando você vê grandes obras do mal prosperarem, sei lá, tipo ditaduras, momentos de guerra, sempre o que mais vai ser tirado das pessoas é a capacidade de sonhar, capacidade de construir, capacidade de gerir sua vida. Vai ser tirado do ser humano a capacidade de criar. E ele vai ser desprovido de sonhos e vai ser explorado. Esse é o maior trabalho do mal na vida do homem. É tirar dele a capacidade criativa. Porque é isso que faz dele imagem e semelhança de Deus. Então, quando você vai cada vez mais se conectando com esse caráter criativo de Deus, a forma que ele cria, como ele tem um processo criativo, como ele engaja, ele nunca faz nada sozinho, ele sempre está em conexão com pessoas, ele sempre fala a respeito daquilo que ele está fazendo, ele sempre está fazendo uma coisa nova, ele não fica preso, ele está se renovando o tempo todo. Eternidade não é sobre coisas que não acabam, é sobre coisas que têm muitos começos, porque ele é o Deus dos começos. Então, ele se foca mais em processo do que tanto resultado. Ele está sempre com o resultado em mente, mas ele está conectado no hoje. Então, tem várias questões do caráter criativo de Deus que são importantes o artista incorporar na vida dele. Quando você se conecta com o caráter criativo de Deus, você vai deixar de procrastinar, você vai dissolver seus bloqueios, você vai se conectar, você vai engajar pessoas, você vai usar a beleza, você não vai prescindir da beleza. Então, é muito importante você ir construindo. Isso é coisa de longo prazo, é coisa que ele vai mostrando, é coisa que você vai vendo, mas ele tem um compromisso com os artistas, porque ele é o primeiro artesão, ele é o primeiro artista modelador, modelou todas as coisas com suas próprias mãos. Então, quando a gente entende que, eu gosto daquele texto de Êxodo 31, eu enchi do meu espírito para toda a obra artística. Então, ele deu o próprio espírito criativo dele, concedeu essa capacidade. Então, quanto mais a gente está conectado com o espírito, eu falei sobre o fruto do espírito na nossa arte, que é sobre o espírito. A arte cristã ela é conectada com o espírito. E eu falo arte cristã para hoje, né, gente? Se a gente fosse também... a arte cristã ela tem muitos preconceitos também, porque ela se misturou com a arte sacra. Quando eu falo arte cristã, eu não estou referindo à arte sacra, porque a arte sacra era uma forma visual de evangelizar. Uma forma visual de contar histórias. E que muitas vezes prescindiu da qualidade. Tanto que você vê iluminuras da Idade Média sem perspectiva, ignorando tudo que foi trazido no Renascimento, então, que foi trazido antes, e aí você vê o Renascimento com a beleza. Então, tanto que quando fala o estético, esteta é o tipo, tinha na Grécia existia um tipo de culto à beleza. Só que o que é esse é um desvio? Quando a beleza é o objetivo e não o criador, certo? Então, a beleza está envolvida no processo. Então, isso é muito importante, você buscar conhecer o caráter criativo de Deus, porque você vai construindo o seu próprio processo. E aí você vai tendo uma forma
na luz de criar, porque o que diferencia a gente do mercado artístico em geral? As fontes de inspiração. O que alimenta eles? As paixões, as fobias, os medos, os vícios. Nossa fonte de inspiração é o eterno. Nossa, estou escrevendo. Aqui, eu tenho algo a te dizer. Você vai terminar essa live, você vai sentar e você vai escrever um livro sobre isso. Eu preciso. O que eu faço às vezes eu vou falando, aí eu faço transcrição dos meus vídeos. Eu tenho transcrição já. Mas eu vou fazer isso sim. Nossa, fantástico. Meu Deus, de coração, você vai ter sua primeira leitora aqui. Você pode me ajudar, a gente pode fazer uma parceria literária. Uai, com certeza. Não, e eu lancei tudo independente, né, o meu livro. Então aí eu posso te ajudar com tudo, nos processos da Amazon, de tudo. Porque, com certeza. Estamos lá já. Nossa, vamos lá. Eu tenho já os tópicos, chama Cultura Perene. Que é a cultura que permanece. Estamos dando spoiler aí, gente. Até 2022, aguardem o lançamento. Isso mesmo. Nossa, com certeza. A gente já vai conversar depois dessa live. Com certeza. Vamos Nossa, sim. eu amei esse nome mesmo. E assim, que ouvindo te falar, é nítido que Deus te deu isso. Essa autoridade para falar sobre isso, entendeu? Eu já tô ouvindo, eu já tô pensando em várias pessoas para eu mandar, a gente tinha que ter já um livro para eu já enviar. Verdade. Ai, Deus tem um propósito perfeito, né? Sim, com certeza. Ai, com certeza. E vamos falar da terapia, né? Não, eu já tô... Então, eu tô tão animada aqui, mas conta pra gente. Depois eu já vou te chamar no WhatsApp. Agora você vai ter que escrever, que você vai ter uma pessoa no seu pé. Mas conta pra gente sobre o lettering terapia, que é uma coisa que eu não tenho conhecimento também muito. Então, o lettering terapia traz essa convergência também. Mais ou menos em 2017, que eu tava num momento bem delicado, assim, profissional, que eu tava num lugar que era bem difícil lecionar arte. Enfim, foi assim, uma sinuca da minha vida. E aí eu comecei desesperadamente buscar formas de dar um escape para aquilo. Eu já fazia lettering, já fazia parede, já fazia tudo, mas era a minha segunda atividade, né? E aí eu comecei eu tinha 20 minutos no dia, e aí era o tempo que eu tinha para conseguir fazer um lettering, principalmente de salmos, né? Que é a minha maior paixão. Eu tenho o desafio de desenhar todos os versículos de salmo. Vai uma vida inteira. Mas eu faço um por dia. Então aí eu comecei já a desenhar salmos. Esse é outro projeto literário também que eu tenho, que é criar um livro de devocionais com lettering bíblico chamado 40 Dias com Messias, que é desenhando todos os versículos, todos os salmos messiânicos que apontam para Jesus. Então, põe mais um na... Então, assim, daí eu comecei, aí assim, não dava tempo. Aí no outro dia, vou de novo. Parecia aquele filme do Tom Cruise lá, que é um loop infinito. Eu sentia que minha vida era isso, era um loop infinito que eu não conseguia. E aí eu fui aprimorando a técnica, aí eu fui construindo o tripé, que é o espaço, a forma e a palavra, como planejar espaço, como dividir espaço em formas geométricas, como distribuir as letras, enfim. E não era como é hoje, que você rola o feed, tem um monte de vídeo te ajudando. Foi realmente pela necessidade e juntando vários princípios de linguagem visual. E aí eu comecei a ver que aquilo era um estilo de vida. Então hoje, no começo eu tentava fazer em 20 minutos, hoje pode fazer em 8, 12 minutos. Um lettering seguindo lá. Tem vários hacks de atalhos para você planejar o espaço. E aí foi surgindo, eu falei, isso daí pode ajudar muitas pessoas, porque é basicamente um curso de lettering com abordagem terapêutica. Então tem
Como você usar, porque o lettering, o que ele tem de poder? Ele tem 3 poderes. Ele tem poder de curar, ele tem poder de comunicar e ele tem poder de cultivar. Por que ele cura? Não só no processo que você está escrevendo, mesmo porque a gente vive um tempo que a palavra é muito dura. Até o tipo que a gente lê no computador, tal. Quando você recebe uma mensagem que você leu através de um lettering, ela entra suave. Por quê? No lado esquerdo você recebe a mensagem escrita e no lado direito você lê a forma. Então ela fala com você na sua totalidade. Você tá ali emocionalmente e cognitivamente envolvido com aquela composição. Por isso que quando você recebe às vezes um print, você fica olhando, seu olho vai passeando. Isso é um processo terapêutico para você. Não só ler um lettering, né? Tipo, se tem uma parede, tem algum quadro, tal, quanto você desenhar, você construir isso. Ele comunica fortemente por isso, porque ele fala com a sua emoção e sua razão, lado direito e lado esquerdo do cérebro, e ele cultiva porque ele fica ali falando o tempo todo. Então, ele vai falar coisas, às vezes, difíceis, e quando esse lettering é um lettering bíblico, ele ainda tem maior poder. Então, tem muitas pessoas, muitos clientes, amigas que falam, meu, tava tão mal, de repente, aquele quadro que tava ali na parede parece que me levantou do chão, porque ele é como se fosse um ativo eterno, ele fica ali liberando aquela verdade o tempo todo, de uma forma que vai entrar toda a seu coração, na sua totalidade. Então, esse lettering, a partir dessa perspectiva, vai fazer com que você se relacione de uma forma diferente com a mensagem, qual a letra que você vai escolher. Você não vai tanto se preocupar com os materiais, mas como essa organização visual vai falar com as pessoas e vai alcançar, essa mensagem vai alcançar as pessoas. Então, é sobre isso. São vários conceitos dentro desse curso, mas principalmente o tripé, o espaço, a forma e a palavra, e como você constrói um contexto favorável para esse florescimento. Então, tem muito de mentalidade, de backstage, de como você pensa, tem muitos exercícios de liberação criativa, recuperação emocional, tem muita coisa. Então, o Lettering Terapia fala com você nos 3... tem muitas aulas físicas, né, na questão gestual mesmo do desenho, fala sobre sua mensagem na questão emocional e fala também daquilo, principalmente se você está desenhando palavras de encorajamento em geral ou a própria Bíblia em si, quando você está desenhando a palavra, né? Nossa, que fantástico. Eu nunca tinha pensado nisso. E o lettering, ele traz esse efeito mesmo, né? Sim. Tanto que eu vejo, assim, tanto para mim, quando na época que eu fazia mais e para essa geração mais nova, é uma forma de terapia, só de você estar ali. Eu lembro que no início, quando estava fazendo meu devocional, eu estava orando, mas aí eu ia fazendo lettering de forma, tipo assim, e meus pensamentos iam fluindo, só na medida que eu ia fazendo mesmo. Sim, é isso mesmo, que ele tem esse poder mesmo de recuperação, e a forma que a gente lida com peraí que a forma que a gente lida com a palavra hoje em dia é muito direta, né? Na forma de leitura do texto, tal. Então ali você tá com uma inteireza, você tá com uma inteireza nesse momento. Tanto que eu falo a gente tem uma comunidade, né, das amigas de criação, que são todas as alunas e tal. Então, a gente sempre fala sobre o estilo de vida de lettering terapia. Você está o tempo todo desenhando, escrevendo mensagens de encorajamento, a mensagem da palavra, e aí fazendo com que você seja transformado interiormente e transforme os lugares e as pessoas também. Nossa, fantástico, fantástico. E assim, foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Tá falando com você, que nem eu falei, você tem muito a acrescentar. Eu acho que o pessoal que está nessa live foi privilegiado. Eu vou salvar ela, encorajar todo mundo a assistir, porque é muito conteúdo, é muita preciosidade mesmo. Então, assim, eu quero te agradecer primeiro por ter aceitado o convite. Nossa, é legal demais o seu ministério, o seu trabalho.
Já vou ir te encher o saco quando a live acabar pra você escrever seu livro, Tamo junto, tamo junto. porque é maravilhoso mesmo. E isso que você falou do seu nome é verdade. A gente vê que Deus te colocou ali para iniciar algo. Então, a minha geração de artista precisa muito de ouvir o que você tem a falar. Precisa muito mesmo da sua experiência, da sua sabedoria. Então, muito obrigada por ter dado esse tempo realmente para estar aqui compartilhando com a gente, discipulando os artistas. Que Deus te Boa. abençoe nesse projeto, assim, do lettering, de tudo que você tem pra frente, o livro que já vai ganhar prioridade. Que Deus te abençoe de coração nisso, porque creio que é o início, assim, Ai, de muito que Ele tem pra você. obrigada, Sara. Obrigada. Deus te abençoe também. Abençoe sua disposição que você tem, esse propósito alto, muito alto. Eu sei que ele tem interesse, ele tem pressa que isso Uhum. aconteça, porque tudo isso a gente está construindo e apontando para a eternidade. E a reconstrução, a remodelagem do caráter criativo é o compromisso dele em tudo que ele fez. É isso que ele Amém. estava fazendo lá na cruz, é isso que ele continua fazendo hoje, nos restaurar ao lugar que ele sonhou, que ele projetou. Façamos. Amém. Amém. Façamos. Amém, Pri. Muito, muito obrigada. Nossa, muito obrigada mesmo. Boa noite para você. Quero agradecer todo mundo que esteve na live com a gente também. Pelos comentários, saber que tá todo mundo assim, de boca aberta junto comigo. O pessoal teve um. Carlos, todos os comentários e argumentos da Pri são totalmente sustentáveis. Ai, a Calil. São mesmo, 100%. Então, obrigada, gente. Todo mundo que esteve conosco até aqui. Se você chegou agora, eu aconselho vocês a, quando acabar a live, eu vou salvar ela, vai lá e assiste desde o início, porque vale a pena. Obrigado, gratidão, linda. Fica com Amém. Deus. Com Deus, viu? Boa noite para você. Você também. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.